meu nome é Ricardo, eu trabalho na DocCity. A DocCity é uma EdTech que fica em Torino, na Itália, e nós trabalhamos com captação de alunos. Só que antes de eu falar de captação de alunos, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu trabalhei no passado em educação executiva, a educação internacional, em algumas instituições aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Eu vou passar para vocês uma história até chegar na parte onde a gente vai falar de captação. Nós todos somos criativos, todos os dias nós criamos algo. Eu gostei bastante da fala do Alessandro, que tem uma foto que diz que tem as pessoas enfileiradas quando a gente era jovem, e isso destruía a nossa criatividade, porque fazia, como ele disse, que a gente trabalhasse em processos e a gente deixava de criar. Então, para a gente praticar, vocês topam fazer um icebreaker? Bem simples. A gente vai cumprimentar a pessoa do lado, vai cumprimentar a pessoa do outro lado, a da frente e a de trás, e no final vocês vão dar uma risada alta. Pode ser? Então eu vou treinar com o Alessandro aqui. Eu vou falar oi, meu nome é Ricardo, você fala seu nome e a gente fala hahaha. Tudo bem? Bom, meu nome é Ricardo, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Alessandro. Vamos lá, pessoal. Pessoal, quando a gente faz isso, a gente estimula a pensar, a gente abre nosso pulmão e faz com que o sangue flua melhor pelo nosso corpo até chegar na cabeça, e isso faz com que a gente melhore a nossa criatividade. E aí eu vou falar sobre captação 4.0. Vocês estão prontos? Yes? Good. Esse aqui sou eu. Na verdade, minhas sobrinhas elas só me reconheceram por causa da minha sobrancelha, mas tudo bem. E aí, quando a gente pode desenvolver, né, a criatividade com outras pessoas, mas também, se a gente medita, a gente se concentra, isso ajuda a gente a ter mais foco, ser mais criativos, nossa percepção aumenta, nossa intuição e nossa motivação. O Steve Jobs, por exemplo, ele evitava gastar energia ou a criatividade pensando no que ele ia vestir. Então o que ele fazia? Ele sempre usava a mesma roupa para poder ser mais criativo. Isso é fato. O Henry Ford, o que ele fazia? O que ele fez lá atrás? Todos os carros podem ser construídos, mas eles têm que ser carro preto, certo? Então ele podia criar mais, porque ele não tinha que gastar energia pensando na cor que ia ser o carro. Mais ou menos isso, né, pessoal? Mas não é tudo que é one size fits all. E aí eu trago um pouquinho da experiência que eu tive em educação, com intercâmbio e também com educação executiva. Eu trabalhei na Laureate, na Embi Morumbi, na Business School São Paulo e na SUNY, em Nova York, que é a State University of New York. Então eu tenho um pouquinho de experiência em educação internacional, mas eu trago mais as experiências nacionais, né? Ontem o professor Lito perguntou para um dos palestrantes se existia alguma instituição no Brasil que já trabalhava com inteligência artificial. Ele disse que sim, mas não lembrava qual era. A St. Paul já trabalha, tem um projeto interessantíssimo, onde eles incentivam o estudante a ter um ensino personalizado, democrático e autodirecionado. Então ele tem o foco direto no estudante e ele monetiza de uma forma escalável.
O Case 2, eu tive a oportunidade de visitar a FIAP. A FIAP é uma instituição bastante tecnológica, ela fica bem próximo daqui, quem não é de São Paulo. Eles têm o EAD, onde os estudantes são obrigados a irem até o campus para defender ou desenvolver um TCC. Então, eles têm alunos do Brasil inteiro, sendo que os projetos são desenvolvidos no campus. Por quê? Porque eles acreditam muito na student experience dentro do campus, a troca. E eles saem de lá com um projeto pronto. É um final de semana, são alguns encontros, mas em um final de semana eles conseguem criar tudo isso. Então, os TCCs lá são projetos de startup. Os alunos têm os contatos face-to-face no campus. E existe uma competição também que isso faz com que o aluno tenha interação um com o outro. O terceiro caso é da FAPES, que é uma faculdade aqui em São Paulo. O Blocks, ele foi um spin-off da FAPES. E o que eles fazem? Os estudantes, eles selecionam cada bloco de estudos de acordo com as necessidades e as competências que eles pensam em desenvolver. Então, é bastante interessante isso, que eles têm esse projeto, onde eles já estão em diversas instituições. Na FAPES, ele é presencial, mas esse projeto, eles inserem em outras instituições. Então, eles conseguem não só otimizar a grade, personalizar o ensalamento também, ajuda muito no ensalamento, e o aluno ele sai com a grade personalizada de acordo com o que ele quer estudar. Vocês já viram falar na Claretiano? Eles têm 5 polos fora do Brasil, o que é muito interessante. Então, eles vão sempre atrás de onde existe uma concentração maior de estudantes, de pessoas, de comunidades brasileiras. Então, eles estão nos Estados Unidos, na Espanha, Argentina, Japão e Portugal. Quem já ouviu falar da IE Business School? É um instituto empresa. Ele fica em Madrid e eles têm isso é real, acontece hoje já. Então, isso é uma sala virtual, os alunos têm o EAD e estão em diversos lugares do mundo. Aqui, ó, Espanha, Brasil, França, Portugal. E eles trazem a simulação para o ambiente presencial. Né? Então, é uma experiência imersiva e eles investiram muito. Investiram mais de 25 milhões de euros em 10 anos até chegar nessa tecnologia. Mas será que todas as instituições estão inovando, estão se desenvolvendo, estão buscando novas formas de se tornar competitiva? O que a gente vê, né? A gente abre o jornal, sempre tem alguma coisa falando sobre crise, o ensino superior. É lógico, não é só a instituição, tem toda a crise política que a gente sabe. Mas o que a gente tem feito? Né? A gente vê, existem oportunidades, mas existem os desafios. E aí, é um caso bastante triste esse, que no Brasil acontece a crise, mas também nos Estados Unidos. Quando eu trabalhava na Embi Morumbi, a gente já chegou a mandar mais de 500 alunos por semestre para fazer intercâmbio, e a gente mandou em 3 anos 300 alunos para a Santa Fe University. E ela fechou esse ano. Então é uma universidade maravilhosa que hoje ela deixou de existir. E é muito triste. Então isso acontece não só no Brasil como lá fora. Mas será que eles se mexeram da forma mais correta para poder evitar isso? Então aqui a gente vê também que outras instituições dos Estados Unidos estão fechando. Então, aproximadamente 5% das instituições americanas deixaram de receber o Financial Aid, né, que é a contribuição do governo para fazer com que elas funcionem. Então, é uma tendência, né, que se não houver inovação, isso vai continuar. E aí o que eles fazem? Né? Eu trouxe
dois cases aqui de indústria. Todo mundo conhece o case do Netflix, da Blockbuster. Eles pensavam que eles eram muito grandes para ser derrubados. E aí, aconteceu. Quando a Blockbuster achava que ela tinha todo o mercado, e tinha, o Netflix tentou vender para eles. Eles entregavam o... Não sei se vocês conhecem a história, vou contar rapidinho. A Blockbuster tinha as lojas físicas. A Netflix, eles entregavam nos Estados Unidos os DVDs pelo correio. E aí eles tentaram vender para a Blockbuster. A Blockbuster falou, não quero saber de você. E aí o Netflix começou a trabalhar com streaming. E a Blockbuster começou a trabalhar com entrega na casa das pessoas. E aí quando eles foram ver, aconteceu muito rápido. Então, o que eu quero passar para vocês é que a gente tem que estar sempre atento ao que acontece. E esse é um outro case da Nokia. Todo mundo sabe o que aconteceu com a Nokia? Todo mundo já teve um celular da Nokia. Eles tinham 1 bilhão de celulares, né? E aí, o que aconteceu aqui? Em 2007, o que vocês lembram que aconteceu? Foi o primeiro iPhone. O primeiro iPhone surgiu em 2007. E aí, olha o que aconteceu com a Nokia. Então, assim, o que eu quero passar para vocês com essa foto aqui é que mesmo as grandes empresas que tinham 90 bilhões de receita, de margem, de market share, perderam, né? Hoje eles estão aqui. E aí eu linko com a parte educacional. Essa matéria saiu na semana passada, onde a Croton ela desenvolveu uma parceria junto ao Cubo, né? Onde o Rodrigo Alindo ele fala, né, que eles movem numa velocidade muito lenta comparada com as startups, com a EdTechs. Então eles querem se aproximar cada vez mais. E eles fizeram essa parceria para isso, para ajudarem na criação, nessa parte onde, como meus colegas disseram aqui, a velocidade que uma EdTech ou uma startup move é muito mais rápida. Então, quando você une esses dois, as coisas funcionam melhor. Aí, Ed creates tech. Harvard e o MIT, eles criaram o edX, que são os MOOCs, e eles têm mais de 12 milhões de usuários. E aí, aqui é uma outra reportagem que fala um pouquinho sobre a EdTech startups are shaking up the executive education. A educação executiva nos Estados Unidos ela é muito forte. E ela é muito forte porque a gente tem professores em tempo integral, a gente tem lá, é bastante caro manter uma instituição e eles investem muito na educação executiva. E a educação executiva ela é responsável por, em Wharton, que é a Universidade de Pensilvânia, mais de 50% do faturamento é em educação executiva. Na Chicago Booth, isso em escolas de negócio. O MIT, 50%, Columbia University, INSEAD e Harvard. A Harvard é mais aqui com os cases e outras verticais que eles trabalham. Mas, por que a gente chega até aqui e eles têm que prestar atenção? Porque existem diversas outras que são gigantes. Vocês já viram falar da Code Academy? E o Udacity, eles estão aqui no Brasil mais forte. Aí tem a Coursera, mais conhecida, a Udemy. Esse é o tamanho do mercado deles. Eles têm muitos usuários. Iron Rack, eles chegaram em São Paulo. The Grid, eles não estão aqui ainda, mas eles já oferecem cursos em português. A 42, que um dos nossos colegas comentou. Então, pessoal, eles chegaram para ficar. Então, é uma competição direta com as instituições de ensino. E aqui a gente tem alguns casos brasileiros, que são instituições pequenas que oferecem cursos curtos, né? E bem focados. A Digital House fica aqui pertinho também. A Blockchain, eu conheci um dos fundadores, eles também são bastante focados em blockchain, né?
Vocês já viram falar dessas instituições? Talvez sim, talvez não. Universidade de Pittsburgh, Full Sail University, Broward. Bom, tem a Universidade Americana da Inglaterra, Reino Unido, né? Francesa. Esses caras aqui, eles estão no Brasil. Eles têm campus físico no Brasil, onde eles vendem cursos e tem um grande volume de alunos. Claro, cada um no seu nicho de mercado, mas eles estão no Brasil. E esses aqui têm representação no Brasil. Então, além desses, a gente tem mais de 100 instituições de fora que vêm captar alunos do Brasil. Então, é algo que é bom pela competitividade, mas é algo de se olhar. Todos essas, vamos dizer assim, essas associações, institutos, fundos e comissões, eles estão no Brasil e eles divulgam a internacionalidade para os países onde eles têm sede. A DAAD é alemã, holandesa, Fulbright americana, francesa, British Council. Então, todas essas e outras desenvolvem a educação aqui dentro para tanto levar alunos brasileiros para fora com bolsas de estudos, como também trazer alunos de fora para o Brasil. E aqui, esse slide é de 2005, eu fiz uma apresentação e eu resolvi trazê-lo, né, alguns dados são de 2005. A gente tinha mais de 300 mil estudantes fora do Brasil que fizeram intercâmbio, né? É claro, a gente teve um crescimento muito grande em 9 anos, né? Mas, devido ao Ciências Sem Fronteiras, esse número aumentou bastante. E aqui não cresceu. A estimativa era que crescesse e continuasse, mas não cresceu. Então, é um número que a gente tem que olhar, porque os brasileiros estão saindo bastante do país, mesmo sem o Ciências Sem Fronteiras. Qual que é o perfil? O perfil é bem parecido com o pessoal do EAD. Tá? De 19 a 35 anos, a gente tem quase 80% de estudantes que viajaram, foram fazer algum tipo de intercâmbio no exterior. Seja de inglês, seja de estudos, seja de doutorado, mestrado. Então, assim, esse número é bastante grande. E esses foram os países: Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Irlanda e Nova Zelândia. E se vocês acham que a classe C não viaja, essa matéria da semana passada, tem uma startup que dá 50 bolsas de estudos para alunos, pessoas que desenvolvem, eles têm um teste, né, um placement test, que eles enviam os alunos para o exterior. É claro, não é uma experiência de 6 meses, é uma experiência mais curta, mas tá aí, é o mercado EAD, né? E aí eu queria falar um pouquinho de símbolos, né? Eu falei um pouquinho de vocês sobre as experiências nas universidades, e aí eu vou falar um case que eu tive dentro da Embi Morumbi. E aqui eu coloco alguns símbolos, porque eu gosto muito de assistir o Simon Sinek. Ele fala de símbolos, das crenças, das pessoas que, quanto melhor você estiver conectado com elas, e se elas acreditarem no que você faz, isso faz com que você consiga fazer com que as coisas aconteçam. Eu sou corintiano, mas o caso que eu quero colocar aqui é que eu fui cortar o cabelo semana passada, eu nem ia colocar o Corinthians aqui, mas aí o cabeleireiro falou, teve um colega que veio aqui e ele falou que ele não tinha dinheiro para ir assistir o jogo do Corinthians no Japão, ele vendeu o carro e a esposa falou que ia terminar com ele, ia pedir o divórcio. Ele foi para o Japão, vendeu o carro, ele conseguiu comprar a passagem de ida e volta e os jogos, só. Onde você ia dormir? Eu vou dormir no aeroporto. Aí ele ficou no aeroporto, camiseta do Corinthians, boné do Corinthians, e aí passou aquele bando de louco no meio do saguão do hotel, do aeroporto, se cumprimentaram, trocaram algumas informações. Onde você vai dormir? Não, vou dormir aqui. Não, vem com a gente. Os caras não se conheciam, mas o símbolo, o Corinthians, o afeto, isso fez com que eles se conectassem, né? E aí, essa é a minha tatuagem da Bad.
Não tem nada a ver com panturrilha, mas assim, a gente está aqui por um motivo, por uma razão, pela educação à distância. Isso faz com que a gente fique mais próximos. Aí esse case da Embi Morumbi, as metas da Embi Morumbi sempre foram muito altas, principalmente depois que ela passou a fazer parte da Laureate. E a gente era medido por um índice de internacionalidade. E aí, o que aconteceu? A gente mandava 500 alunos para o exterior, é 1% do total enrollment, né, de estudantes. E aí o CEO falou, Ricardo, você não está impactando os alunos, você tem que fazer alguma coisa, né? 10? 5? 10, o símbolo, obrigado. E aí, em conjunto, eu fui atrás de alguém que acreditava nos mesmos sonhos, expectativas, queria crescer junto dentro da instituição. E é um colega que teve aqui, ele hoje está na Unicesumar, o Janis. Junto com ele, a gente conseguiu desenvolver um programa EAD internacional, onde a gente não tinha nenhum aluno impactado, e a gente, em um semestre, conseguiu impactar 20 mil alunos. Então, a gente tem aqui, do primeiro ano que eu entrei no grupo Laureate, a gente tinha um pouco menos de 100 alunos de inbound e outbound, que ia para fora, vinha para São Paulo, para o Brasil, até chegar aqui, onde a gente mandava e recebia centenas de alunos. Só que assim mesmo não era suficiente, porque a gente era medido entre as outras instituições do grupo. E aí eu encontrei com esse colega que fez com que a gente impactasse muitos alunos, onde a gente desenvolveu internacionalidade dentro do campus e EAD. E aí o que a gente fez? Esse é um professor que trabalhava na Santa Fe University. A gente desenvolveu vídeos, colocou o pessoal nos estúdios para propagar a internacionalidade. E desses vídeos surgiram cursos, e cursos que eram colocados na nossa LMS, para que os alunos pudessem fazer, desenvolver e receber um certificado da Santa Fe University no final e também receber atividades complementares. Aqui, vocês já viram falar de COIL? COIL é Collaborative Online International Learning. E é uma tendência. Eu gosto muito de internacionalidade, eu tive presente na NAFSA, que é o maior evento de internacionalidade, desculpa, não na NAFSA eu tive em outro ano, na FAUBAI, aqui no Brasil, e eles falam muito de COIL, né, porque é da SUNY, State University of New York, mas em outras instituições no mundo eles também desenvolvem isso, que é a colaboração, né, entre instituições totalmente virtual. E na Laureate, a gente já tinha, na época que eles desenvolveram lá, a gente tinha o chamada classe Espejo, desenvolvida por uma instituição peruana. E aí, o que isso promove? Isso promove uma interação entre as pessoas que estão lá do outro lado, como as pessoas que estão desse lado. Mas isso já é possível fazer totalmente virtual. Então, isso também fazia com que a gente pontuasse na internacionalidade. Então, essas ações que a gente desenvolveu foram colocados desafios para a gente teve que criar. A gente só criou em conjunto com outros departamentos. Então, quem que precisa estar envolvido para isso acontecer, né? Vai precisar do pessoal que vai desenvolver os cursos, vai precisar do pessoal de tecnologia para ajudar a gente, o pessoal do International Office. Se não tiver International Office, alguém que vai comprar a causa, alguém internacional, de International Relations, alguém da instituição que queira fazer isso. O currículo acadêmico ele também vai ter que ser ajustado, não completamente, vai ter que ser alinhado com a outra instituição para vocês terem uma interação simultânea. E claro, a equipe de liderança, se eles não aprovarem, isso é difícil acontecer, e os professores têm que estar engajados. Isso aqui depois é aberto, eu passo para vocês, tem bastante informações do que isso impacta a instituição. Então, impacta no desenvolvimento dos professores, na experiência do aluno, a diversidade, o ensino, enfim. Parceria, tem centenas, dezenas de situações que vão ajudar as pessoas a se desenvolverem.
E aqui também são algumas dos impactos que a instituição recebe com essa prática. Aí eu chego um pouquinho na parte de captação, pessoal. Eu fiz um trabalho para a Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu tinha que comparar os polos com os cursos, o que era semipresencial, online, quem que se tinha a garota propaganda e o ticket médio. Esses dados também não são atuais, tá? Mas o que a gente viu aqui, né? A gente viu que os maiores players usam, né, o garoto propaganda aqui para ajudar na divulgação e para ajudar no branding, awareness e tudo mais. Mas os valores das instituições são bastante parecidos, se vocês forem ver. A tuition, né, o ticket médio, ele não passava de 250, isso para o curso de administração. E aí, qual que seria o diferencial? Entendeu? Se eu vou vender a minha instituição aqui em São Paulo, o nosso colega Paulo, ele falou um pouquinho do ecossistema do Vale do Silício de diversas instituições, startups. Aqui em São Paulo a gente tem mais de 100 polos e universidades. Como que a gente consegue competir? Vai ser o preço? Com certeza não. Então a gente tem que pensar qual que é o seu diferencial. O da Embi Morumbi, sem querer fazer propaganda, é que eu trabalhei lá, eu consigo trazer o case, era empregabilidade, internacionalidade, inovação e excelência acadêmica. Então eu trouxe um pouco da experiência da internacionalidade para vocês. Então é buscar qual que é o de vocês, né? Porque no preço está todo mundo aqui, está todo mundo muito próximo. Então é pensar quais são os seus pontos fortes, seus pilares, seus diferenciais. E aqui são alguns a experiência internacional, ela é possível ser feita dentro de casa. E aqui são alguns exemplos do que é possível ser feito, tá? A gente tinha tudo isso na instituição que eu trabalhei. E o ecossistema digital, né? O marketing de vocês com certeza já trabalha com tudo isso aqui. Eles já trabalham com tudo isso aqui, né? É preciso ter um site, é preciso ter o analytics, é preciso ter a pesquisa, né, paga, o social, o mobile, SEO, content marketing, e-mail marketing, o site. Tudo isso, o seu marketing, ele já deve trabalhar. Se ele não trabalha, ele precisa trabalhar. E aí, a DocCity e o EBA trabalham nessas três áreas aqui. No social, no content marketing e no e-mail. Então, já está acabando? A gente ajuda as instituições de ensino a chegar até o aluno. A nossa plataforma ela tem 4 milhões de estudantes brasileiros e a gente ajuda no recrutamento e na divulgação dos cursos, né? Mas não vai adiantar a gente divulgar se não tiver uma equipe que vai fazer o follow-up. A gente vai divulgar, vai captar os leads, mas vai ser necessário que vocês tenham uma equipe, todo um processo interno para poder ter o diferencial para que o aluno escolha a sua e não a do vizinho, né? Então tudo isso é algo que a gente também ajuda na parte de captação. Aqui falando um pouco dos nossos números, a gente tem, são 6 milhões no mundo, né? Que a gente opera na Itália também, na Espanha e no Brasil. Esse é o nosso funil, até chegar na parte de recrutamento. Essa parte de recrutamento ela fica para cada instituição, tá? Então a gente ajuda na visibilidade, onde os alunos, a gente vai entrar em contato com os estudantes pela nossa plataforma, onde a plataforma a gente vai atingir os alunos que são do perfil de acordo com o estudante. Vamos dizer assim que vocês querem estudantes em São Paulo, que tenham entre 20 e 25 anos, e que sejam do curso de administração. São esses que a gente vai atingir. Atingiu, o pessoal interagiu, cai no nosso funil, e é aí que a gente repassa para vocês. Como eu falei, esses são os nossos canais. Esses são os nossos clientes no mundo, tá? Tem instituições grandes, ESAD. No Brasil a gente chegou há pouco tempo, e
estamos desenvolvendo as parcerias com algumas instituições que estão aqui. E é isso, pessoal. Obrigado. E para terminar, eu deixo o que eu gosto do Barack Obama. Então, a gente pode... se a gente não... we did not come to fear the future. We came here to shape it. Obrigado, pessoal. Obrigado. Excelente apresentação. Vocês notaram a riqueza das apresentações, né? Foram 3 caminhos diferentes, mas com em comum educação, tecnologia e processos, né? Cada um mostrando maneiras diferentes de fazer bem feito, né? Que é o que interessa. Mas agora eu deixo com vocês a oportunidade de vocês fazerem as suas perguntas e vamos extrair mais aqui, gente, aproveitar, porque não é todo dia que a gente tem um time desse aqui ao lado. Por favor, Paulo, aqui. Então, faço por escrito, mando aqui para a mesa que a gente vai responder. Bom, primeiro agradecer e parabenizar os expositores, né? As apresentações muito ricas. Eu sou o Guilherme do IGTI. Minha pergunta é dirigida ao Paulo. Qual que seria, né, à luz da exposição que ele fez, né, sobre as entidades de fomento, né, as incubadoras e as instituições de ensino, qual que é o caminho que você veria para propiciar no Brasil esse encontro, né, do ponto de vista da iniciativa privada, né, das instituições privadas e das públicas também? O que se vê no Brasil, em termos de iniciativa governamental, certamente é um mantra. Se você tem um bom projeto, existe dinheiro. Então, o que muito se vê e muito se fala em pequenas prefeituras e até em governos estaduais, é que esse pessoal não tem a credibilidade suficiente ou para sensibilizar um órgão governamental e buscar esse recurso. Eu acho que no Brasil nós pecamos um pouco nisso. Vocês veem que as autoridades mais sérias e mais competentes que a gente ainda vê por aí, elas costumam dizer isso. Existe dinheiro para inovação, existe dinheiro para iniciativa privada, mas nos falta capacitação, nos falta criatividade para chegar lá. E eu até conheço empresas, e até prefeituras, e até órgãos estaduais, que contratam empresas privadas para fazer projetos, para melhor justificar uma ação, para melhor justificar um projeto. Então, o que eu sinto, para responder a tua pergunta, é que a gente não está se puxando bastante para buscar esse capital. Eu acredito que todo país que se preza tem que prezar pela educação. E o que está nos faltando é justamente isso. Projetos melhores e mais condizentes, até com a realidade de agora e de amanhã. Não está identificado quem foi, mas está perguntando a possibilidade do material da palestra, né? Se ter acesso ao material. O Ricardo aqui adiantou que o dele já está disponível, ele pode fornecer. Paulo também pode fornecer. Agora o Alessandro tem um acesso à restrição, ele pode explicar. Na verdade, assim, tem direitos de imagem que a gente não consegue compartilhar. Mas se alguém quiser, me pede depois, se conecta que eu passo parte do material. O material inteiro eu não consigo passar por questões de direito só, mas parte dele a gente consegue sim. Você falou de design sprint, né? Acho que foi bem bacana a forma como você explicou, né? Foi sucinto, assim, bem objetivo. Mas você acredita que seja viável a implementação do design sprint em grandes empresas e instituições de ensino mesmo, devido a burocracias e várias camadas aí gerenciais e de diretoria que existem? E se você acredita que seja viável, que caminho você indicaria, né? Como você faria isso? Qual é o seu nome? É Joelma. Joelma, ótima pergunta. Isso já vem acontecendo, né? Esse é um movimento que muitas das empresas estão fazendo. A resposta é sim. E a resposta sim, baseado até na nossa experiência, que a gente vem fazendo isso. Quando a gente começou o movimento desses design sprints, a gente acreditava que a gente ia focar mais em pequenas e médias empresas, porque, em princípio, são as empresas que não têm acesso a esse tipo de abordagem, né? O design, durante quase 2 décadas, ele ficou restrito às grandes corporações.
né? E o que a gente percebe é que existe um movimento das grandes instituições trabalharem com esse tipo de projeto, justamente para lidar com a complexidade de você começar um projeto e não ficar 8 meses dentro de um projeto. Você conseguir... Aquele slide que eu mostrei de o porquê Design Sprint, do fato de você condensar uma quantidade de projetos, meses de trabalho em poucos dias, você trabalhar em projetos reais e, sobretudo, alinhar o trabalho de diferentes profissionais de diferentes áreas de uma empresa, isso por si só já faz sentido para a empresa, né? E respondendo sua pergunta sobre... Qual era a segunda mesmo? Sobre como começar? O que a gente faz sempre tem que começar... A gente gosta bastante do learn by doing, né? Que é aprender fazendo. Então, é difícil explicar o que a gente faz, né? Se eu estivesse explicando só com palavras, talvez vocês não entenderiam. E explicando com imagens fica um pouco mais fácil. E mais fácil ainda é aprender fazendo. Então, começar através de uma palestra dentro da empresa, começar através de um workshop. Por exemplo, nós fazemos muito workshops em grandes instituições, seja ela uma instituição pública, instituição de ensino ou uma grande corporação. Workshops rápidos de 2, 3 horas, onde a gente envolve gerentes, diretores, colaboradores, e eles vão entender ali que dentro de um processo como esse, eles conseguem resolver problemas rápidos, sobretudo alinhados com diferentes skills da empresa. Então, eu começaria por esse caminho, que é o caminho que a gente normalmente faz e vem dando certo. Mas é óbvio, nem tudo são flores, nem tudo esse romantismo, né? É o que a gente mostra, mas existem as dificuldades, né? E a gente tem que falar sobre isso. Cada segmento, cada instituição tem as suas peculiaridades, né? A gente trabalha com projetos no setor público, por exemplo, e existem nuances ali que é do setor público que a gente tem que lidar com isso, né? Ao mesmo tempo, isso funciona dentro de uma corporação, que tem coisas que só são da corporação. E startups também, não é fácil trabalhar com startup. Todo mundo acha que startup é todo mundo aberto, mas não é não. Existe uma complexidade para trabalhar no universo das startups também. Então é entender essas complexidades, mas a melhor maneira é aprender fazendo, assim. Mas eu tenho aqui, Paulo, para você uma dúvida. Eu estou liderando um projeto de construção de um polo tecnológico temático para a área de edtechs. Inicialmente, esse projeto ele começou com uma abertura maior, né, de tipos de startups, tipos de empresas, e a gente está direcionando para edtechs. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, você que tem muita experiência nessa área, né? E contribuísse aqui para que eu pudesse pensar melhor, né? É um projeto que requer investimentos altíssimos, né? Estão falando aqui algo em torno de 100 milhões de reais. Já são 6 anos de trabalho, e aí eu gostaria de contar com a sua contribuição. Muito obrigado. Me dá só mais alguns detalhes sobre o teu projeto, para eu poder situar o que eu posso te adiantar. Olha, é um projeto na cidade de Belo Horizonte. Okay. Né? Lá a gente tem um parque tecnológico em funcionamento que não encaminhou muito, né? E por outro lado nós temos o outro que anda muito bem, né? Sim. Que é o São Pedro Vale. São Pedro. Você até citou, né? Ele é bem orgânico, né? Isso. Agora, a ideia é de um centro de tecnologia com um prédio, algo em torno de 10 mil metros quadrados, né? Para convidar instituições de ensino superior e startups que trabalham na área de educação para desenvolvimento de modelos, propostas, tecnologias para a educação básica e educação superior, além de ser um centro de formação também de gestores para universidades e escolas. Bom, eu vou te dar a minha experiência vivida. No ano de 2000, a gente participou de alguns eventos e até mesmo, digamos, de um projeto de construção. Eu, até como um aluno de pós-graduação na época, do Tecnopuc, lá no Rio Grande do Sul. E o modelo aplicado lá pode ser replicado para você. A pergunta que se fazia na época era mais ou menos essa que você está fazendo agora.
E a solução dada lá naquele momento, que foi vencedora, foi vingadora, foi vencedora, foi a seguinte: estudar e procurar no mercado empresas âncoras. Então, para você ter uma ideia, o polo do Tecnopuc surgiu com a Microsoft, a Dell e a HP. Só com essas três, já as empresas prestamistas ou as sistemistas em volta já começaram a se agregar, começaram a se juntar, já começaram a fazer população, a povoar o polo. Então, desenvolvedores de sistemas, a HP, a gente até participou de muitos projetos deles, eles tinham por base o seguinte: eles iam desenvolver, digamos, vou dar um exemplo, um novo celular. Então, eles faziam da seguinte forma: dividiam o projeto em 8 partes e entregavam uma parte para cada empresa sistemista. E eles tinham um elemento integrador, era um órgão de vários desenvolvedores, que agregavam aquilo, montavam a peça, nenhuma das 8 empresas sabia o projeto final, e eles tinham o projeto acabado, com uma velocidade maior e com custo menor. Então, a sugestão que eu te dou: tenta ir no mercado buscar empresas de porte, de nome, que tenham esse ciclo de vida, que tenham essa agregação de valor. Coloca lá, porque só o fato de ter uma empresa de porte nessa área vai atrair mais gente, vai atrair mais negócio. Então, todo o polo, já recomendo para outros que estejam na mesma tomada, estou repassando a experiência vivida e que foi vencedora. Após essas 3 grandes, a Apple foi para lá também. É a 4ª grande empresa que está dentro do Tecnopuc e hoje é um dos maiores do Brasil. E ele surgiu somente agora, 2000, relativamente novo, tá? Então, a ideia básica é essa: junta algumas empresas que tu encontre, que tu classifique como âncora, e a partir delas tu vai usar o marketing delas, tu vai usar a estrutura delas até de difusão, tu vai usar os recursos que elas vão precisar, já vão estar usando os recursos do polo. Então, tu só tende a crescer. Essa é a minha ideia. Posso complementar? Eu acho que trazer, talvez, acho que informações que complementam até esse universo das startups. Recentemente a gente teve contato com o pessoal que lidera o ecossistema de São Paulo de startups, né? E aí foi um estudo denso que vem de estudo, que trazem os cenários e o mapeamento de qual é o perfil do ecossistema de São Paulo comparado com o ecossistema do Vale do Silício, Tel Aviv e assim por diante, né? Primeira coisa que nos falaram, e eu acho que faz bastante sentido, é que cada ecossistema tem que ter a sua identidade. Porque se você tenta copiar algo, você corre um grande risco de projetar algo que não é conectado para as pessoas daqui que são diferentes de lá, né? E tem outra coisa, aqui em São Paulo, o que identificaram que falta no ecossistema de startups aqui em São Paulo é densidade. Por mais que a gente que está envolvido, com inovação, cara, a gente está o tempo inteiro vendo eventos, tem contato com startups, a gente mentora startups, mas o que falta, o elemento que falta para desenvolver o ecossistema de São Paulo, que tem que ser único, é densidade. E é densidade de eventos, é densidade de startups, é densidade de aceleradoras, é densidade de pessoas, de empreendedores e assim por diante. Então talvez isso possa trazer uma provocação e possa te ajudar a pensar sobre esse raciocínio. E eu só queria complementar a outra pergunta que fizeram. Eu acabei pensando sobre isso e não falando sobre trazer para novas empresas. A maioria dos... talvez um dos grandes desafios para as grandes instituições é quando você ataca um desafio, você pega um desafio pequeno e você tenta resolver, por mais pequeno que ele seja, ele vira um desafio desse tamanho. E não tem fim isso, né? Eu fui head de uma consultoria francesa aqui no Brasil, né? E ficava 6, 8 horas em reunião. Então, os sprints, ele quebra isso em diferentes desafios, em micro desafios, e você roda ciclos implementáveis. Então, talvez isso também ajude nessa implementação de uma empresa, tá? Mais ainda, um dado ainda sobre a tua pergunta. O que o Alessandro falou é completamente viável e até eu te diria mais. O Brasil, por ter várias, entre aspas, etnias, formações, regionalizações, enfim, nós não podemos fazer algo que seja, não tenha caracterização. Você vai ter que fazer um negócio bem UI, assim como nós fizemos lá um bem bar. Quer dizer, cada um na sua, né? Para poder se familiarizar e trazer o negócio para ficar mais próximo.
né? Exatamente. Você sabe o que me preocupa mais? É a convergência. Sim. Então, a caracterização e identidade, ela se daria pelo trabalho e desenvolvimento da educação. Educação básica, educação superior. Seria um polo, mas não seria um polo tecnológico, mas não regional. Sim. Seria um polo de padrão global. Essa é a ideia, não é? Essa é a visão. Bom, você sabe como é que a Rede Globo seleciona apresentadores, né? Não. Se o cara pode ser perfeito, a mulher pode ser perfeita, mas se ela chegar com algum sotaque lá, ela não pega. Não pode ter sotaque. Aí chega nesse ponto que você quer, algo atípico, fora de regionalidade, regionalização. O sotaque seria educacional. É. Porque o que eu percebo é o seguinte: na gestão, né, de instituições de ensino superior, existe uma distância entre a percepção de gestão, né, e a percepção educacional. A gente precisa fazer essa ponte, essa conexão. Então seria um dos momentos. Toda a nossa dificuldade cultural para inovar em instituições de ensino superior, ela decorre de um processo. Sim. Né? E para romper com esse processo, talvez uma iniciativa dessa seria um dos caminhos, né? Apenas um dos caminhos. Se preocupe em dar resultado para o teu público. Sim. O resultado é a alma de tudo. Ok. Porque o resultado corre de boca em boca, positivo ou negativo, só cuida isso. Muito obrigado. Depois de apresentações muito ricas, ainda fomos contemplados em tempo de Copa com bate-bola, né? Foi muito interessante esse papo que rolou aqui agora, com vários convidados. E agora eu queria agradecer vocês, todos os convidados, por ter nos premiado com informações de alto nível, né? Informações bem quentinhas, né? Coisas, novidades, realmente novidades, que foi muito interessante. Acredito que para todos, que para mim foi, eu acredito que para vocês também, tenham aproveitado bastante. E agora nós teremos um intervalo e daremos continuidade com mais outros momentos nesse seminário muito rico. Eu já aproveito também a convidar todos para o congresso da ABED em Florianópolis em outubro. Começo de outubro, de 3 a 7 de outubro, em Floripa. É o grande congresso de EAD, com mais de 2.000 participantes, onde vocês vão ver muitas novidades, muita gente. E eu já convidei aqui, ó, esse time aqui para estar presente no congresso lá, para eles estarem lá com mais experiências e mais outros momentos. Então, aguardo vocês em Floripa. Até mais. Obrigado.